Gente, a gente precisa tocar em alguns assuntos que são chatos pra caramba, são constrangedores pela gravidade da natureza do próprio crime. Mas o fato do que aconteceu com aquele garoto Juan não pode cair no esquecimento, precisa ficar registrado. Assim como outros acontecimentos ao redor do mundo precisam ficar registrados, porque isso vai formando uma lista de dados, de notícias, de acontecimentos que no futuro vai ajudar muito, porque tudo que está sendo colhido e organizado hoje servirá como material de base de pesquisa no futuro para que outras leis injustas não se tornem uma realidade na nossa nação ou em outras nações também. Quando o meu assunto é aborto, por exemplo, quando é gênero, eles derrubam a monetização dos meus vídeos. Então, porque tem alguma agressividade ali? Não. Mas o fato de você discordar dessa ideologia, dessa ideia ou desse comportamento, já se torna automaticamente censurável, já se torna um crime, como aconteceu esses dias, uma decisão do STF, que legislou no lugar do legislativo, tipificou como crime a homofobia e a transfobia, equiparando com racismo, sendo que nem se tem clara ideia do que seja de fato homofobia, transfobia, o que seja isso. Fobia, como eu disse, né, é medo, pânico de alguma coisa, né? Fobia de homossexuais, pânico de homossexuais, existe isso. É claro que a gente sabe que é todo um jogo de semântica também. Eles manipulam os termos, as palavras e ressignificando as palavras para conseguirem vitórias políticas, sociológicas, comportamentais. Eles começam então a manipular a grande massa das pessoas, o cidadão comum, que no geral não está muito preparado, no geral não está muito preocupado também com essas questões. Eles estão preocupados em pagar a conta no fim do mês, estão preocupados se a criança tem condição de ir para a escola, estão preocupados se eu vou construir a minha casa, eu vou conseguir pagar as prestações do meu carro. Então o cidadão comum tem as suas preocupações próprias do dia a dia, e no geral o cidadão comum só observa os acontecimentos e vai assimilando algumas coisas. Graças a Deus, um movimento contra essa ditadura da grande mídia, essa ditadura dos LGBTs, dos ideólogos de gênero, tem encontrado uma resistência muito grande. Graças a Deus, porque tem surgido através da internet esse contato mútuo um com o outro, as próprias divulgações livres, das pessoas que entram em suas redes sociais, utilizam suas contas para divulgar, para expressar seus pensamentos e tudo mais. E tudo que é contra esse politicamente correto, essa ditadura do politicamente correto, é tido como algo censurável automaticamente. Então você vê o que aconteceu no caso do garoto Juan, por exemplo, que foi esquartejado, foi degolado, morto, foi feito ali uma amputação do seu órgão genital, dos seus testículos também, cortaram ali a mãe e a parceira, cortaram a virilha para simular uma vagina. O menino vinha sofrendo abusos, e por ter sido um casal de gays, de lésbicas, houve um silêncio na repercussão do caso. Todos os casos que envolvem crianças, crimes hediondos, viram uma grande repercussão na grande mídia. Isso é matérias longas de Fantástico, de Jornal Nacional, de Escambau A4, e a gente percebeu que a coisa foi abafada. É como se fosse intocável o fato delas serem homossexuais. Isso é ruim até para os homossexuais, porque cria-se a ilusão de que eles têm o direito de fazer qualquer coisa. E aqueles que são honestos acabam sendo também qualificados nesta casta intocável. Por isso que hoje está surgindo grupos homossexuais que têm ido contra justamente essa ideia, desta imposição da ditadura gay. É um tema muito delicado. Hoje você vai falar de alguma coisa nesse sentido, já as pessoas já se armam, Você tocou no assunto, falou a palavra, já se armam todas, e tal, papai, já são agressivas, Mas a gente tem visto aí que o histórico tem mostrado que o movimento, que é diferente da pessoa homossexual, aqui a gente precisa fazer
uma distinção muito clara. Uma coisa é a pessoa homossexual, que tem a tendência homossexual, e outra é o movimento militante gaysista, né, que não representa a totalidade dos homossexuais. E essa militância, ela é extremamente agressiva. A gente tem visto aí nessas paradas gays o que tem acontecido: vilipêndio religioso com as imagens dos santos da Igreja Católica, né? Vilipêndio com as próprias imagens, com os crucifixos, né? A chacota em cima daquilo que para nós é sagrado. Isso é corriqueiro nessas passeatas, nesses momentos e tudo mais, nas manifestações ao redor do mundo. A gente tem visto para protestar pelo feminismo, pelo aborto, pela homossexualidade. Eles têm agredido, têm inclusive padres e bispos. Se você procurar um pouquinho na internet, você vai ver bispos sendo agredidos, padres sendo agredidos, as missas vilipendiadas, durante a celebração, as manifestações acontecendo, e muitas outras coisas, né? Se você pesquisar, você vai encontrar, e é de ficar assim, de queixo caído, do que é feito para protestar, na verdade, para impor essa ditadura. Quem não pensa como a gente merece a morte, merece a repressão, e eles queimam igreja, portas de igreja, picham mesmo as catedrais, o que aconteceu na Argentina, né? Agora, essa repercussão que não foi tão grande do caso do menino Juan, ela precisa ser registrada, e eu estou fazendo aqui também o meu papel de registrar esse momento, porque o que aconteceu foi muito grave e não pode cair no esquecimento. Num ato covarde, cortaram ali, mutilaram a criança, cortaram seu órgão genital, e não aceitava que ele era menino. Queria fazer com que ele virasse uma menina, deixava o cabelo crescer, vestia como menina e tudo, vários relatos que agora estão aparecendo. E tudo isso por quê? Tiba, não tem nada a ver uma coisa com a outra, essa imposição da ideologia de gênero. Claro que tem, gente. Quando você percebe que toda a mentalidade midiática das escolas, você viu um governo, né, petista batendo muito nessa tecla, promovendo isso o tempo inteiro, o direito das crianças mudarem até de sexo, mesmo sem autorização dos pais, isso aconteceu, né? Essa imposição de uma tal liberdade que desrespeita a liberdade do outro que não concorda e tem opiniões diversas, né? Então você vê tudo isso acontecendo, e o próprio STF, como eu citei, né, qualificando como crime de racismo o crime de homofobia e transfobia, que não tem nada definido, ninguém sabe como se comportar diante disso, se uma opinião contrária a isso se tornaria também um crime. Pelas regras, pelo que foi aprovado, sim, porque é assim com o racismo, né? Se você se expõe a sua ideia publicamente, que você não concorda com aquilo, é qualificado como crime, tem as punições próprias da lei. Então isso aconteceria também quem discordasse do gênero, por exemplo, essa ideologia bagunçada, confusa do que é, não se tem definição. Gente, a situação está muito grave, porque o que aconteceu com o menino Juan não foi só ali um caso isolado, né? Tem acontecido ao redor do mundo. Nós temos visto aqui, eu separei uma matéria do Terça Livre. Casal homossexual assassinou garoto de 7 anos à martelada por não aceitar se vestir como menina, né? Então, é claro que são pessoas desequilibradas, obviamente, mas é inegável, né, que pai, mãe ou os cuidadores dessas crianças, além de ser desequilibradas, sofrem uma influência desta pressão toda que a sociedade vem sofrendo contra os valores judaico-cristãos, contra os valores tradicionais, valores naturais. A própria estrutura da família natural é atacada o tempo inteiro, né? E o resultado disso a gente está começando a ver. O caso do garoto Juan, o caso desse menino aqui, que não queria se vestir como menina e por isso foi assassinado no México. Isso tem se repetido, né? Tá aí a prova. E a gente tem percebido também que as pessoas estão assimilando isso. O cidadão comum, eu não falo daquele preparado, aquele que tem uma consciência maior, que tem uma formação maior. Esse está vacinado contra a coisa, óbvio, está lutando contra isso. Mas existe uma grande massa que não percebe essa trama toda contra a família, contra a identidade sexual. E começa a se envolver
nessa trama toda e assimilar aquilo e achar como normal, e começa não só a assimilar, achar como normal, mas começa a impor isso aos outros. Como a gente tem visto o STF, projetos de lei, que a gente até fez uma manifestação para tirar da CCJ, do Senado, um projeto de lei que previa justamente crime para aqueles que fossem contra a ideologia de gênero, queria colocar a coisa, claro que foi muito velado e tudo, mas resumindo foi isso, aqueles que querem impor essa ideia na cabeça dos outros. Então o cidadão comum, ele vai assimilando aquilo e começa a impor também esse tipo de comportamento aos outros e acha o direito de fazer isso. Aí o caos se instaura. Acontecem os casos terríveis, né? Na verdade, o que está acontecendo numa análise mais geral? Uma inversão de valores. É exatamente isso que está acontecendo, né? Quando a gente percebe, por exemplo, que o ser humano virou uma coisa e o bicho virou um Deus intocável, incriticável. O bicho não, o bicho tem que ser preservado, o bicho tem que ser adorado quase, entendeu? E o ser humano é tratado como qualquer coisa. Olha o que aconteceu esses dias no meu Instagram, eu até separei aqui para mostrar para vocês. Eu fiz um post, esse post aqui é de um vídeo, esse vídeo aqui são médicos, não sei se eram médicos ou enfermeiros, tudo. Eu não vou passar aqui o vídeo, agora o vídeo é bem pesado, bem chato. Após a realização de um aborto, eles brincando com os bebês, com os fetos. São fetos grandes, mais ou menos desse tamanho aqui, já viável, você percebe pelo tamanho deles ali, bem grandes. E depois do aborto, os médicos vão para a bandeja de inox e começam a brincar, um fazendo beatbox e os outros dois brincando com os fetos como se estivessem dançando. Eu publiquei isso, falei, olha que absurdo, como é que é tratada a vida humana e tudo mais. E houve um comentário aqui, inclusive da Aline Brasil, né? Acho que todo mundo conhece a Aline Brasil, ela é uma cantora católica. E ela falou o seguinte: tem de misericórdia, meu Deus. Se fosse um cachorro, estaria em todas as mídias mundiais. E de fato, gente, se fosse um cachorro, um filhote de cachorro, estaria em todas as mídias mundiais e o rebuliço ia ser gigante. E de fato, né, o que ela fez? Apenas mediu a proporção dos fatos, né? Se fosse um bicho, ia ser tratado como um escândalo. Como é um ser humano, ninguém está nem aí, né? Então, corretíssimo e perfeito a análise da Aline. Aí quando você começa a pegar os comentários aqui, você começa a perceber. Eu não vou citar nomes aqui, obviamente. Aí começa, exatamente, vida é vida, independente do ser, né? Lamentável se for ser humano ou animal irracional. Você percebe a mentalidade? Não, é tudo igual, vida é vida. Seja um bicho, seja um bebê, um feto, um ser humano. Entendeu? Vida é vida. Essa mentalidade laxa, essa mentalidade relativista, e começa os comentários. Claro, a maioria foi criticando o comentário da pessoa, mas alguns também concordando, né? Que você menosprezou um dog, pelo menos é o que está subentendido. Peraí, a pessoa comenta que se fosse um cachorro, né, um animal, estaria em todas as mídias sociais. Como é um ser humano, não tem repercussão. E a pessoa, como é que você despreza desse jeito um cachorro, um dog, tudo mais? Vídeo doloroso, mas por que menosprezar tanto um cachorro? Percebendo? Ou qualquer outro bicho que seja, é uma vida também e tem tanta importância quanto qualquer outra. Ainda xinga, ignorante. Olha o nível que as pessoas estão chegando e elas não estão percebendo isso, gente. Elas estão se posicionando achando que estão defendendo algo nobre. Entendeu? O que ela está colocando? O ser humano equiparando ao bicho. Qual que é a doutrina da igreja a respeito dessas coisas? A igreja é muito clara a respeito da dignidade da pessoa humana e do animal, que você não pode judiar, maltratar. Isso é, inclusive, pecado. A igreja diz muito claro a respeito disso. A moral católica diz, você não pode judiar e maltratar o animal. Você pode matar o bicho se for para a sua alimentação, tudo mais. Então o bicho, né, o animal, ele serve ao ser humano. É assim desde Gênesis, né? Deus criou o homem e a mulher e fala: crescei e multiplicai, dominai a terra, submetei
todas as coisas, os animais, submeter, e a ordem foi essa, submeter tudo ao ser humano. E o que Deus fez foi isso, submeteu tudo ao ser humano. Então toda a criação ela está em função do ser humano. Ah, mas como você acha que o ser humano é superior só porque ele é ser humano? Qual que é a diferença? Não, nós somos filhos de Deus, criaturas queridas por Deus. Por que Deus quis isso? Eu não sei. A liberdade de Deus escolheu essa dignidade para nós. E essa dignidade ela está aí, independente do que eu ache ou não. Então, por mais que você discorde, isso não vai mudar a sua dignidade. E na prática, a gente sabe disso, né? Teve outras pessoas que criticaram aqui, e teve uma que disse, são muitos comentários, eu não vou achar, mas eu falei assim, olha, nem você acredita no que você está falando, que é tudo vida, vida é igual uma coisa e outra. Porque se tiver um bicho e o seu filho correndo risco e você puder salvar só um dos dois, qual dos dois você vai salvar? E ela teve a canalice de dizer que não, que vida era vida, para ela era tudo igual. E que diante dessa situação ela tentaria salvar os dois. Mas, obviamente, a gente sabe, diante de um filho que está ali correndo risco, você vai socorrer, obviamente, o filho, se a única opção for salvar um dos dois. Então a coisa está virada, gente. Os valores estão invertidos e a coisa só está apertando, tá? Tá ficando cada vez pior. Separei uma matéria aqui para mostrar para vocês. Na Inglaterra, a publicidade não pode mais reforçar estereótipos de gênero. Tá aqui uma crítica. Para o órgão, há evidências de que publicidade com padrões limitados de como homens e mulheres devem se comportar, presta atenção, podem restringir as escolhas, né? Aspirações e oportunidades de crianças, jovens e adultos, e que isso tem efeitos na desigualdade de rendas. E aí vai citar o que está acontecendo na Inglaterra, né? Olha, a lei na Inglaterra está prevendo, eles já fizeram um grupo, vamos dizer assim, um grupo de censura, que eles vão analisar todas as publicidades. E quais são os critérios que eles vão utilizar? São critérios bem claros, o site da entidade lista algumas cenas que podem ser problemáticas, ou seja, criaram um grupo de averiguação, tá? Um vídeo que mostre um homem descansando enquanto a família se diverte e a mulher é a única responsável pela organização da casa, né? Então, se tiver um homem lá sentado e a mulher lavando a louça, não pode, né? Um anúncio em que os homens e as mulheres não conseguem realizar uma tarefa por causa de seu gênero. Por exemplo, não conseguem trocar fralda ou estacionar, respectivamente. Está entendendo? Então a mulher não consegue estacionar. Se você faz uma piada disso, então está incorrendo como um crime, é proibido. Você vai ser censurado na sua propaganda. Se a peça publicitária mostrar uma pessoa que fracassou de alguma maneira, isso não pode estar relacionado, mesmo que de forma implícita, a alguma característica física, né? Anúncios que enfatizem contrastes entre as personalidades masculina e feminina devem ser cautelosos e evitar clichê. Aquilo que é próprio do homem, que é próprio da mulher, até as situações naturais, né? Que o homem é dado mais à distração, por exemplo, é menos organizado. Eles chamam de estereótipos. Não, são características. É diferente. Existem características que se sobressaem no homem e existem características que sobressaem na mulher, né? Algumas negativas, outras positivas. E assim a nossa diferença e a beleza está nisso. Somos diferentes, pensamos diferentes, nós temos hormônios diferentes. Tá? A publicidade para mulheres que se tornaram mães recentemente não deve sugerir que a prioridade é manter a casa limpa ou a aparência mais atraente. Entendeu? Olha o grau de interferência. Vocês estão prestando atenção no grau de interferência? Em nome do estereótipo, eles começam a censurar. E aí afunilar para o que eles querem, na verdade. Botar homem e mulher como se os dois fossem exatamente iguais. Ou seja, a própria ideologia de gênero, gente. Aqui, ó. Anúncios não devem diminuir homens por executar tarefas que são tradicionalmente feitas por mulheres. Ou seja, gente, isso aqui na Inglaterra já virou uma lei que está atingindo a publicidade, mas amanhã vai ser a vida das pessoas. Quem se posicionar, a própria liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Hoje é uma lei para publicidade, amanhã é um projeto de lei no Congresso, e depois vira uma lei e vira uma obrigação. Você começa a entrar na forma
que é informe, a forma informe do gênero. Que o gênero é uma coisa amorfa, uma coisa que não tem definição, e você precisa entrar neste esquema indefinido. A definição dele é o indefinido. Tiba, mais uma vez, cuidar, mas os cachorrinhos, tem que preocupar, não pode maltratar o cachorro. Ninguém está discordando disso, gente. O fato é que não pode mesmo, você não pode maltratar um animal. O que nós estamos falando é da falta de proporção, da gravidade dos fatos. Olha a proporção que teve o caso do cachorro do Carrefour. E olha a proporção que teve o caso do Juan, que foi esquartejado, foi mutilado pela própria mãe e a companheira, que sofreu abusos terríveis durante a sua vida. Se isso te incomoda, se o fato de a gente mostrar esta realidade, a diferença das duas coisas, te incomoda, um sinal de alerta precisa acender aí na sua cabeça, porque você já está entrando no esquema, você está entrando no molde da ditadura de gênero, que é uma tecnologia de controle de comportamento, de controle social, feita em laboratório para dizer o que você tem que pensar e como você tem que agir. Fiquemos alertas, sejamos espertos. A nosso favor nós temos a própria lei natural, nós temos a própria ciência. Quanto mais a ciência avança, mais ridícula fica a teoria de gênero, ou a ideologia de gênero. Eles têm que lutar, eles querem impor essa ditadura, têm que lutar contra tudo isso, contra a lei natural, contra a ciência, contra o bom senso, contra a própria revelação de Deus. Eles têm que lutar contra a igreja. Porém, nós temos uma garantia que eles não têm. A garantia que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja.